Amiga, vamos simplificar as coisas. A maioria das pessoas perde este primeiro passo crucial quando uma conta chega. Um pequeno detalhe que pode poupar-lhe centenas até milhares de dólares. Depois de hoje, você não vai perder. Se a preocupação constante e inquietante com as contas acumuladas parece um peso a apertar, isto vai parecer como abrir uma janela, deixando entrar um ar fresco e empoderador. Hoje, você vai aprender a pequena frase que realmente muda a forma como contestar uma conta funciona sempre. Vamos ser honestas aqui, querida. Todas já passamos por isso, a olhar para uma pilha de envelopes, sentindo aquele nó familiar de ansiedade a apertar no estômago. Os nossos corpos reagem a este estresse, aumentando os níveis de cortisol, tornando mais difícil pensar com clareza, fazendo-nos querer apenas que asterisco desapareça asterisco. Mas hoje não vamos apenas gerir o stress, vamos transformar essa ansiedade em ação calma e poderosa. Antes mesmo de a chaleira assobiar, pegue num pequeno post-it. Escreva isto nele, claramente: preciso de validação escrita desta cobrança. Coloque no seu cartão da carteira, bem guardado junto ao seu documento de identificação. Esta frase simples e direta é o seu escudo poderoso, a sua primeiríssima linha de defesa contra aquelas contas que talvez nem deva. Isto, minha querida, não é vaidade, é um trabalho essencial de liberdade. É sobre proteger o que é seu, salvaguardar a sua paz de espírito e garantir que cada dólar que ganhou com tanto esforço permanece exatamente onde pertence. Consigo. Não se trata de ser difícil, meu bem, é sobre ser clara, forte e protetora. Sabedoria à moda antiga, querida. Nós, mulheres mais velhas, não sobreviveríamos tanto tempo a desperdiçar dinheiro em truques ou a aceitar cegamente o que nos é entregue. Nós questionamos, nós examinamos, nós protegemos, e você também o fará. Minha querida, aqui está a verdade: as contas médicas são notoriamente, incrivelmente propensas a erros. Porque isso importa. Erros ocultos poupam milhares. Hospitais e companhias de seguro cometem erros o tempo todo e, infelizmente, muitas vezes contam que paguemos sem questionar. Nós não vamos. Isto não é sobre ser cínica, é sobre ser diligente. A minha vizinha Betty, astuta como uma navalha aos 82 anos, chama a isso o seu trabalho de detetive financeiro. O que fazer passo a passo, sempre, sem falta, peça uma conta discriminada. Isto não é apenas um resumo. Mostra cada cobrança, até o último cotonete, o preço exato de cada penso, cada minuto de tempo de sala de cirurgia. Exija-o por escrito. Se disserem que não, insista calmamente que é seu direito à transparência. Leve o seu tempo e compare linha por linha com a sua explicação de benefícios, a sua EOB, diretamente da companhia de seguros. Procure por cobranças duplicadas ou serviços que não recebeu. Verifique datas, nomes de provedores e códigos de procedimento. Existem cobranças por medicamentos que não tomou ou exames que nunca fez. Estes erros comuns podem inflacionar uma conta em centenas de dólares. Se encontrar alguma discrepância, grande ou pequena, conteste-a imediatamente. Existem prazos rigorosos, às vezes tão curtos como 30 ou 60 dias, então haja rápido. Não deixe esse prazo passar. Frase exata. Quando ligar para o departamento de cobrança, seja firme, mas educada. A minha principal preocupação hoje é esta conta. Encontrei algumas discrepâncias específicas e preciso entender as minhas opções para um recurso imediato. Qual é o processo e quando exatamente fazemos o acompanhamento deste recurso? Lembre-se, você está a procurar clareza, não confronto. Use essa calma poderosa. Pequena história. No ano passado, a minha amiga Marta recebeu uma conta médica por um procedimento que já tinha pago mais de $2.000. Ela ficou tão nervosa que quase pagou para evitar o incômodo. O seu primeiro pensamento foi: ah, é só mais uma conta para pagar. Esta reação comum muitas vezes deixa-nos vulneráveis. Mas conversamos, ela pediu a conta discriminada, comparou-a com a sua EOB e encontrou uma clara duplicidade. O código cirúrgico exato estava listado 2 vezes. A sua frase exata, calma e clara: deixe-me repetir o que ouvi, vou contestar X, ligo-se Y, faço o acompanhamento de Z. Correto, o hospital teve que anular a segunda cobrança. Uma chamada rápida, $2.000 poupados. Porque funciona. Conhecer o processo transforma o pânico num plano claro, poupando tempo e dinheiro preciosos.
reduz o aumento de cortisol, permitindo que o seu córtex pré-frontal tome decisões inteligentes. Sinais de alerta para contas médicas. Contas sem um detalhamento claro dos serviços. Cobranças por serviços que não recebeu. Datas de serviço que não correspondem aos seus registros. Descrições vagas como materiais diversos, o que asterisco são asterisco esses materiais. Pressão para pagar imediatamente sem explicação, ou antes que o seu seguro tenha sequer processado a reclamação. Se sentir sobrecarregada, se fazer chamadas telefônicas parecer demais hoje, comece pequeno. Por 5 minutos, apenas reúna todos os seus extratos médicos num só lugar. Essa pequena dose de força focada pode ser um poderoso lembrete da sua própria calma poderosa e resolução. Esta é a sua base para a liberdade financeira. Agora, vamos voltar a nossa atenção para as chamadas persistentes. Ouça, meu bem, os cobradores de dívidas podem ser incrivelmente persistentes e, às vezes, até agressivos. Eles muitas vezes perseguem dívidas que são legalmente muito antigas para serem cobradas. Porque isso importa. Prescrita significa sem pagamento. Cada estado estabelece um prazo de prescrição específico para quanto tempo uma dívida pode ser legalmente perseguida. Após esse tempo, eles podem certamente pedir que pague, mas não podem legalmente forçá-la. Esta é sabedoria à moda antiga, querida, conheça os seus direitos. Ignorar esses limites pode reiniciar o prazo legal. O que fazer, claramente, nunca, jamais, reconheça a dívida como sua ao telefone. Mesmo um casual, sim, lembro-me disso, ou acho que fui eu pode reiniciar o prazo legal em alguns estados. É um truque comum, projetado para rejuvenescer a dívida e dar-lhes uma nova base legal. Em vez disso, exija a prova escrita da dívida e da sua data original ao cobrador. Insista nisso. Diga claramente: preciso de validação escrita desta cobrança. Esta é a frase do seu cartão da carteira, agora falada em voz alta. Esta documentação deve incluir o credor original, o valor original e a data do último pagamento ou atividade. Conheça o prazo de prescrição do seu estado para diferentes tipos de dívida, como cartões de crédito, empréstimos de carro ou contas médicas. Estes variam amplamente, de 3 anos em alguns estados a 10 ou mais em outros. Uma pesquisa online rápida e discreta por seu estado prazo de prescrição dívida, ou uma chamada confidencial para uma linha de apoio jurídico pode esclarecer isso para si. A sua biblioteca local pode até ter recursos ou funcionários treinados para ajudá-la a navegar por isso. Frase exata: quando um cobrador ligar, diga calma, mas firmemente: mostre-me, por favor, a validação escrita desta dívida e a sua data original. Até que eu receba essa documentação, não me contacte novamente. Depois, desligue a chamada. Não tenha medo de se impor. Não está a ser difícil, está a ser clara, forte e protetora das suas finanças. Isto é um limite. Está a ensiná-los a como a tratar. Pequena história. O meu tio Edi, uma alma bondosa, foi uma vez assediado por um cobrador por uma dívida de cartão de crédito de 15 anos. Ele só queria que parassem de ligar, então quase disse: ok, vou pagar um pouco. Felizmente, a sua filha interveio. Ela usou a frase, mostre-me a validação, e quando o cobrador não conseguiu apresentá-la, tiveram que recuar. A dívida estava muito além do prazo de prescrição. Uma frase simples salvou-o de pagar uma dívida que legalmente não devia, protegendo a sua paz de espírito. Sinais de alerta para ficar atenta com cobradores de dívidas. Recusam-se a enviar validação escrita da dívida. Este é um enorme sinal de alerta. Usam táticas de medo, ameaçando prisão ou processos judiciais imediatos por dívidas antigas legalmente. Eles não podem fazer isso para dívidas de consumo. Pressionam-na para um pagamento imediato, exigindo dados bancários ou do cartão agora mesmo. Oferecem-se para liquidar uma dívida antiga por um pequeno valor, um truque que reinicia o prazo de prescrição, tornando toda a dívida legalmente cobrável novamente. São abertamente rudes, agressivos ou usam linguagem abusiva. Isto viola a lei federal, a FIDPA. Documente tudo: datas, horas, nomes, o que foi dito. Plano para dias cansados. Se fazer uma chamada telefônica parecer demais, muito opressor hoje, reserve 5 minutos. Anote os números de telefone do gabinete do Procurador-Geral do seu estado, dos serviços de apoio jurídico locais e do Consumer Financial Protection Bureau.
Coloque um cartão na sua carteira com a sua frase "Mostre-me, por favor", na sua mala ou junto ao telefone. Planos no papel sobrevivem a estacionamentos e dias cansados. Se ligar ainda parecer demais, escreva uma carta simples a exigir validação, envie-a por correio registrado, com aviso de recepção. Esta é a sua vitória de 1 minuto para hoje. Amiga, vamos simplificar as coisas. Aquelas pequenas e sorrateiras cobranças recorrentes podem drenar silenciosa e constantemente a sua conta bancária arduamente conquistada. Porque isso importa. Elas esgotam as poupanças silenciosamente. Muitas empresas tornam incrivelmente fácil inscrever-se para testes ou subscrições, mas depois tornam frustrantemente difícil cancelar. Elas esperam que você se esqueça. Elas prosperam na inação. Quantas vezes você se inscreveu para um teste gratuito e depois ele se transformou silenciosamente numa subscrição paga? Acontece com as melhores de nós. O que fazer, meticulosamente? Revise os seus extratos bancários e de cartão de crédito meticulosamente todos os meses. Procure por algo desconhecido, não utilizado ou que tenha aumentado de preço sem o seu consentimento explícito. Estes podem esconder-se à vista de todos. Serviços de streaming que já não vê, adesões a ginásios que não usa, aplicações que descarregou uma vez. Não se trata apenas de grandes serviços. Pense também em cobranças menores, como subscrições de revistas esquecidas ou recursos premium que não sabia que tinha ativado. Identifique a empresa e localize o processo exato de cancelamento. Frequentemente, pode fazê-lo online, mas muitas vezes é especificamente necessária uma chamada telefônica ou até mesmo uma carta escrita. Se eles tentarem dificultar, se oferecerem para pausar ou descontar em vez de cancelar, seja firme. Insista num reembolso total e completo por quaisquer serviços não utilizados ou cobranças não autorizadas. Não sobrevivemos todo este tempo para sermos enganadas, meu bem. Frase exata. Quando ligar para cancelar, use isto: estou a cancelar este serviço de forma inequívoca e imediata. Reembolse para o método original, por favor, por quaisquer cobranças não utilizadas ou não autorizadas. Espero um e-mail de confirmação dentro de 2 dias úteis, sem qualquer contato adicional. Configure alertas no telefone. Transações em tempo real ligadas para que possa detectar estas cobranças rapidamente antes que se acumulem. Agora, sejamos honestas. Estas empresas esperam que você se esqueça. Elas prosperam na inação e nas nossas vidas ocupadas. Isto não é vaidade, é um trabalho de liberdade. É sobre recuperar o controlo. Minha querida, aqui está a verdade: bancos e operadoras de cartão de crédito às vezes, e até com frequência, perdoam taxas para clientes leais, mas você absolutamente precisa pedir. Porque isso importa. As taxas corroem a segurança. A taxa de atraso de $35 aqui, uma taxa de cheque especial de $25 ali. Estes pequenos valores acumulam-se rapidamente, especialmente com um rendimento fixo. Elas são muitas vezes discricionárias, o que significa que o banco asterisco pode perdoá-las, mesmo que não o anuncie. Você pode ver apenas mais uma taxa, mas eu vejo uma oportunidade de proteger o seu dinheiro arduamente conquistado. O que fazer com calma poderosa? Ligue para o serviço de apoio ao cliente imediatamente após notar uma taxa. Quanto mais cedo ligar, maiores as suas chances. Explique a sua situação de forma educada, mas confiante. Enfatize a sua lealdade de longa data e o seu histórico de pagamentos geralmente bom, se aplicável. A minha amiga Eleanor está com o seu banco há mais de 40 anos. Essa é uma poderosa declaração de lealdade. Peça direta e claramente uma isenção de cortesia única. Seja específica de que é uma asterisco, cortesia asterisco e asterisco única asterisco. Esta linguagem reconhece subtilmente a descrição deles enquanto afirma o seu valor como cliente. Frase exata. Serei breve, a minha principal preocupação, esta taxa de atraso. Tenho sido uma cliente leal por 20 anos, e isto é altamente incomum para mim. Poderia, por favor, oferecer uma isenção de cortesia única para esta taxa? Obrigada por esperar. Se o primeiro representante disser não, peça educadamente para falar com um supervisor. Formulação de calma poderosa. Você não está a ser difícil, está a ser clara. Está simplesmente a exercer o seu direito como cliente valiosa. Porque funciona.
Scripts claros encurtam as chamadas e aceleram significativamente o processo para reembolsos ou isenções. Mais importante, mostra que está engajada e atenta às suas finanças. Sinaliza isso que você é uma cliente que vale a pena manter feliz. Pequena história. Agnes, uma mulher adorável no final dos seus 70 anos, acidentalmente fez um descoberto na sua conta por alguns dólares. O banco cobrou-lhe uma taxa de $35. Ela sentiu-se envergonhada e quase pagou. Mas eu lembrei-a da sua lealdade. Ela ligou, explicou a sua longa história e usou a frase isenção de cortesia única. O representante inicialmente hesitou, então Agnes pediu educadamente para falar com um supervisor. Em minutos, o supervisor perdoou a taxa. Agnes poupou $35 e sentiu-se incrivelmente empoderada. Isso é o trabalho da liberdade em ação. Ouça, meu bem, nunca deixe que a apressassem para fazer reparações caras em casa ou serviços de que não precise totalmente ou que não compreenda completamente. Porque isso importa. Evite pagar demais por um trabalho de má qualidade. Infelizmente, empresas predatórias muitas vezes visam idosos, tentando explorar a vulnerabilidade percebida ou a falta de informação. Elas exploram o nosso desejo por segurança e conforto nas nossas próprias casas. Não caia em táticas de alta pressão. O que fazer cuidadosamente? Sempre, sem exceção, obtenha pelo menos 3 orçamentos detalhados e por escrito de empresas diferentes e conceituadas antes de concordar com qualquer trabalho. Verifique as suas referências e avaliações online. Consulte a sua licença comercial. Nunca assine nada sob pressão, jamais. Uma empresa legítima dar-lhe-á tempo. Não concorde com nenhum trabalho sem um contrato escrito claro e abrangente que detalhe explicitamente todos os custos, o escopo completo do trabalho e um cronograma preciso. Esta é a sua proteção. Se sentir pressionada, se a oferta parecer simplesmente boa demais para ser verdade, ou se eles insistirem em pagamentos em dinheiro, o que é um enorme sinal de alerta para evitar impostos e rastreabilidade recue. Consulte imediatamente um familiar de confiança, um amigo fiável ou um grupo de defesa de idosos local. Eles podem ajudá-la a rever os orçamentos e o contrato. A agência de apoio ao idoso da sua região é um excelente recurso. Frase exata, sem pressa. Vamos fazer isto num ritmo que me faça sentir segura e confortável. Preciso de um orçamento detalhado e por escrito primeiro, e vou precisar de alguns dias para o rever cuidadosamente com a minha família antes de tomar qualquer decisão. Isto não é vaidade, é um trabalho de liberdade diligente. É usar os seus limites com calma poderosa. Formulação de calma poderosa, devagar é barato, apressado é caro, sempre. Sinais de alerta para golpes de serviços domésticos. Eles aparecem sem aviso prévio à sua porta, oferecendo descontos especiais e por tempo limitado, que expiram hoje. Pressionam-na para assinar um contrato imediatamente ou afirmam que a oferta vai desaparecer. Pedem um grande pagamento em dinheiro adiantado antes de qualquer trabalho começar. Empreiteiros legítimos geralmente exigem um depósito menor, não o dinheiro total. Recusam-se a dar-lhe um orçamento detalhado e por escrito, ou o orçamento é vago com termos como várias reparações. Afirmam ter materiais extras sobrando de outro trabalho e oferecem um preço suspeitosamente baixo, muitas vezes um sinal de trabalho de má qualidade ou de desaparecimento. Outro grande sinal, eles insistem em levá-la ao banco para um levantamento. Isto é um claro não. Pequena história, Eleanor, uma viúva a viver sozinha, tinha uma fuga persistente. Um homem veio à sua porta, ofereceu um desconto sênior imediato e tentou fazê-la assinar um contrato para um telhado novo, exigindo dinheiro adiantado. Ela sentiu-se apressada e sobrecarregada. Mas ela lembrou-se do meu conselho: devagar é barato. Ela disse-lhe: não posso assinar isto sob pressão, mas posso rever o seu orçamento por escrito com a minha filha. Ele de repente ficou agitado e foi-se embora. Ela então ligou para uma empresa de telhados local e de confiança, obteve 3 orçamentos e teve a fuga devidamente reparada por um preço razoável. O seu limite calmo poupou-lhe milhares e protegeu a sua casa. Minha querida, aqui está a verdade: cobranças duplicadas ou problemas confusos de conflito de cartão
podem ser frustrantes, inquietantes e incrivelmente caros. Por que isso importa? Proteja as suas finanças de erros digitais. A tecnologia, embora incrível, não é perfeita e erros acontecem. Cabe a nós estar vigilantes. Aquelas transações rápidas de aproximar e pagar podem às vezes falhar, levando a dupla cobrança, e se não tiver cuidado, essas cobranças podem passar despercebidas. O que fazer vigilantemente? No caixa, seja sempre clara. Diga o total primeiro, por favor, depois eu toco uma vez. Faça disso a sua rotina. Leva menos de 5 segundos, mas proporciona uma clareza crucial. Se o pagamento por aproximação falhar por qualquer motivo, insista para que anulem completamente toda a transação antes de tentar uma segunda vez. Um caixa bem treinado entenderá este passo inegociável. Eles precisam imprimir um recibo anulado para a primeira tentativa. Se não puderem ou não quiserem, proceda com cautela. Se descobrir uma cobrança duplicada no seu extrato, haja rápido. Documente a data, hora e valor. Ligue imediatamente para a empresa. Esta é outra área onde a sua frase do post-it é útil. Frase exata. Quando detectar essa cobrança duplicada, diga com confiança: esta é uma cobrança duplicada e preciso que seja anulada imediatamente. Reembolse para o método original, por favor. Se não puder anulá-la aqui, bloquearei o meu cartão e contestarei a cobrança diretamente na minha aplicação bancária. A sua firmeza garante clareza e ação. Você não está a pedir, está a informá-los da resolução necessária. Sinais de alerta para conflitos de cartão e cobranças duplicadas. O caixa tenta aproximar ou passar o seu cartão várias vezes sem lhe mostrar uma mensagem de sucesso ou falha no ecrã. Não lhe mostram o total final no ecrã antes de pedir para aproximar o seu cartão. Afirmam não passou, mas não conseguem apresentar um recibo anulado para a primeira tentativa. Isso significa que a transação pode ter realmente passado na primeira vez. Você vê uma cobrança duplicada no seu extrato bancário e o comerciante não consegue ou não quer fornecer prova imediata de anulação. Cobrança duplicada e nenhuma anulação, bloqueie o cartão e conteste na aplicação agora, não depois. Este sinal de alerta significa ação imediata. Não igual limite, sim igual plano. Não posso autorizar um segundo pagamento sem um recibo anulado. Posso, no entanto, ligar para o meu banco agora para confirmar a primeira cobrança. Proteja a sua carteira com palavras claras e firmes. Sempre questione, verifique e documente cada conta. A sua paz financeira é um trabalho de liberdade inegociável. Esta jornada para a paz financeira não é sobre ser perfeita, é sobre ser persistente. Se as tarefas físicas parecem demais, hoje faça 10 elevações de calcanhar na pia enquanto pensa nessas contas. Essa pequena dose de força focada, aquele momento de sorriso na pia, pode ser um poderoso lembrete da sua própria calma poderosa e resolução. Lembre-se, mesmo em dias cansados, uma vitória de 1 minuto pode fazer a diferença. Reúna uma conta, anote um número de telefone ou apenas respire profundamente por 60 segundos, afirmando a sua força. É assim que construímos resiliência, uma escolha empoderada de cada vez. Amiga, que 2 hábitos vai começar corajosamente hoje para reclamar a sua paz financeira e manter-se forte contra contas injustas? Vai colocar aquele post-it no seu cartão da carteira. Vai verificar meticulosamente o seu extrato bancário para cobranças recorrentes. Que conta vai questionar primeiro? Junte-se à nossa crescente comunidade de mulheres seniores perspicazes para mais dicas acionáveis e apoio inabalável. O link está convenientemente na descrição abaixo. Estou a torcer de verdade por si. Lembre-se sempre, isto não é vaidade, é um trabalho de liberdade profundamente importante e você absolutamente merece isso.